Eu nunca fui do tipo que acreditava em coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu comigo no verão passado mudou completamente minha visão. Tudo começou quando meu primo Lucas me desafiou a passar uma noite no cemitério da cidade. Era uma aposta boba, coisa de adolescentes tentando provar coragem. O lugar era antigo, com túmulos que datavam de mais de um século. As lápides eram cobertas de musgo e as árvores ao redor pareciam dobrar-se em direção às sepulturas, como se guardassem algum segredo sombrio. Cheguei ao cemitério pouco antes da meia-noite. O vento gelado soprava, fazendo as folhas secas se arrastarem pelo chão. Estava tudo silencioso, exceto pelo som ocasional de corujas ao longe. A princípio, tudo parecia normal. Coloquei minha lanterna no chão e me sentei em uma pedra próxima. O desafio era simples: ficar lá até o amanhecer. Mas por volta das 2 da manhã, comecei a ouvir passos. Eles eram leves, mas claramente vinham de dentro do cemitério. Pensei que era Lucas tentando me assustar. Chamei por ele, mas ninguém respondeu. Levantei-me e segui o som. As pegadas pareciam me guiar até uma parte mais antiga do cemitério, onde as lápides estavam quase todas quebradas ou inclinadas. Foi quando vi algo que me deixou paralisado. Uma figura pálida, com roupas antigas, estava parada ao lado de uma sepultura aberta. A luz da lua fazia seu rosto parecer ainda mais pálido, e seus olhos... eles eram completamente vazios. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. A figura começou a se mover lentamente em minha direção. Minhas pernas finalmente responderam e eu corri o mais rápido que pude, mas parecia que o cemitério não tinha fim. As árvores pareciam se fechar ao meu redor e os túmulos surgiam como obstáculos em meu caminho. Finalmente tropecei e caí, batendo a cabeça em uma pedra. Quando recuperei a consciência, o céu já estava clareando e o cemitério parecia incrivelmente normal. Não havia sinal da figura e a sepultura aberta que eu tinha visto estava intacta. Voltei para casa em estado de choque e contei tudo ao Lucas, que jurou não ter saído de casa naquela noite. Decidi pesquisar sobre o cemitério e descobri que, décadas atrás, havia rumores de que um coveiro enlouquecido tinha desaparecido ali. Diziam que seu espírito ainda vagava, procurando por algo ou alguém. Até hoje não sei o que vi naquela noite, mas toda vez que passo perto do cemitério, sinto aquele mesmo frio na espinha e ouço, bem de leve, o som de passos atrás de mim. Trabalho como coveiro há mais de 15 anos. Sempre fui um cara tranquilo, acostumado com o silêncio dos mortos. Mas naquela noite, algo mudou. Era uma madrugada fria, com o céu coberto por nuvens pesadas que pareciam esmagar o cemitério. Eu estava na pequena cabine de vigia, tomando um café para afastar o sono, quando vi uma luz fraca piscando entre as lápides. Achei estranho, já que o cemitério não tinha postes de iluminação naquela área. Peguei minha lanterna e fui verificar, tentando me convencer de que era só algum reflexo ou talvez um vagalume perdido. Conforme me aproximava, o ar parecia ficar mais pesado e o som do vento desapareceu. A luz continuava piscando, mas agora parecia se mover entre os túmulos, como se me guiasse. Quando finalmente cheguei perto, vi algo que fez meu coração disparar. Uma figura de branco estava parada ao lado de uma lápide antiga, com as mãos juntas, como se estivesse rezando. A princípio pensei que fosse alguém tentando assustar, mas quando apontei a lanterna, a luz atravessou a figura. Ela era translúcida, quase como uma fumaça condensada. Fiquei paralisado por alguns segundos, incapaz de reagir. A figura se virou lentamente e, mesmo sem olhos, parecia me encarar diretamente. Sua boca se movia, mas nenhum som saía. De repente, senti um calafrio correr pela espinha quando percebi que ela estava apontando para uma lápide específica. Quando olhei,
O nome gravado nela era o meu. Era impossível, mas estava lá, com a mesma data de nascimento e... a data da morte era o dia seguinte. Meu instinto foi sair correndo, mas minhas pernas pareciam grudadas no chão. A figura se aproximou e eu senti um calor intenso, o oposto do que se esperaria de uma presença fantasmagórica. Ela então levantou o braço e apontou para o portão do cemitério. De alguma forma, entendi que queria que eu saísse dali. Assim que consegui me mover, corri sem olhar para trás, deixando a lanterna cair no caminho. Quando voltei ao cemitério no dia seguinte, ainda com a data marcada na mente, encontrei tudo normal. Não havia sinal da figura ou da lápide com meu nome. Perguntei ao zelador, um senhor que trabalha lá há décadas, se ele já tinha ouvido algo parecido. Ele olhou para mim com uma expressão séria e disse que em todas as vezes que alguém viu a figura, era um aviso. Um aviso de que algo ruim estava prestes a acontecer. Desde então, nunca mais trabalho à noite. Porque seja lá o que for aquela coisa, não quero estar lá para descobrir se a data na lápide era um erro ou um aviso real. Tudo começou numa manhã comum. Eu estava escavando um novo pedaço de terra na minha plantação, tentando expandir o campo para a próxima safra. O sol mal tinha nascido e o ar fresco da manhã tornava o trabalho mais suportável. A enxada bateu em algo duro e eu pensei que fosse uma pedra. Mas, ao cavar mais fundo, percebi que era um caixão. Um velho e desgastado caixão de madeira coberto por séculos de terra. Ao abri-lo, descobri ossos humanos, junto com objetos antigos, moedas, um crucifixo e um pequeno diário. Meu coração disparou, mas eu decidi não contar a ninguém. Guardei o diário e cobri o caixão novamente, pensando que seria o fim daquela história. Naquela noite, comecei a ler o diário. Era escrito em uma linguagem arcaica, mas consegui entender algumas partes. Ele falava de rituais estranhos, sacrifícios e algo que chamavam de O Vigia, um protetor do cemitério que vingaria qualquer intrusão. Eu ri, pensando que era apenas uma superstição antiga, mas assim que fechei o diário, as luzes da casa piscaram e se apagaram. Fui até a janela e vi algo estranho. No meio do campo recém-cavado, havia uma figura alta, imóvel. Não consegui ver o rosto, mas seus olhos brilhavam num tom avermelhado, como brasas. Nas noites seguintes, a situação piorou. Os animais da fazenda começaram a agir de forma estranha. As vacas mugiam desesperadas, como se vissem algo que eu não podia enxergar. Os cães, sempre tão leais, recusavam-se a sair do celeiro ao anoitecer. E todas as madrugadas, exatamente às 3h03, eu ouvia passos ao redor da casa. Eles eram lentos, pesados e sempre paravam bem em frente à minha janela. Mas quando eu olhava, não havia ninguém. Era como se o próprio ar ao redor tivesse mudado, ficando mais denso, mais pesado. Uma manhã, encontrei marcas de mãos ensanguentadas na porta do celeiro. Eram pequenas, como as de uma criança. Entrei e encontrei todas as ferramentas jogadas no chão, como se tivessem sido usadas em um ritual. No centro do celeiro havia um círculo de sal, e dentro dele, uma velha boneca de pano com os olhos costurados. Peguei a boneca e naquele instante um vento gelado passou por mim, apesar de ser um dia quente. Uma voz sussurrante ecoou ao meu redor, como se estivesse dentro da minha cabeça. Você não deveria ter mexido no que não te pertence. Eu decidi que era hora de sair dali. Arrumei minhas coisas e fui para a cidade, mas mesmo longe, os eventos bizarros me seguiram. Meus sonhos eram atormentados por visões daquele cemitério e da figura de olhos vermelhos. Toda vez que eu tentava contar a alguém, algo dava errado. Ligações cortadas, mensagens apagadas, ou as pessoas simplesmente achavam que eu estava louco. Era como se o vigia
não quisesse que sua história fosse conhecida. Hoje escrevo esse relato como um aviso. Ainda não sei como parar isso, mas uma coisa é certa. Se você encontrar algo enterrado em um lugar esquecido, deixe lá. Não mexa, não leia e nunca leve nada consigo. Há coisas que pertencem ao passado e que devem ficar enterradas, porque uma vez que você as perturba, elas nunca mais te deixam em paz.